Vamos continuar a mensagem. Filipenses capítulo 2 é o texto dessa manhã. O tema dessa manhã: alguém que anda na dinâmica do Espírito tem felicidade. Alguém que anda na dinâmica do Espírito é feliz. A gente precisa aprender a ser feliz. Vira para alguém do lado assim, ó, você precisa aprender a ser feliz. Você precisa aprender a ser feliz. A alegria do Senhor é nossa força. Ser feliz. Olha lá, Filipenses capítulo 2 é a carta da alegria. Vamos ler o versículo 2. Completai a minha alegria para que tenha o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando as mesmas coisas. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. Assim, considere o outro superior a si mesmo. E cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é do outro. Tende de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que se deve se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo semelhante a homens. Assim, na forma de homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso também os exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, o Pai da glória, o Deus Pai. Pai, essa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Por isso, Espírito Santo, nessa manhã tão maravilhosa, tão gloriosa, nós poderíamos ir embora para casa. A adoração foi tão profunda. O testemunho, tudo que o Senhor faz é bom. E nós queremos somente entregar aquilo que o Senhor tem para essa igreja e que nós possamos aprender, Senhor, a te amar de uma forma tão poderosa, tão, Pai, amorosa, e ser feliz, porque o Senhor nos deu o fôlego de vida. Assim, Pai, nós te louvamos, nós te damos graça, em nome de Jesus, amém. Quando nós começamos quando acabou a Páscoa, o dia de Pentecoste é o dia da ressurreição. Começa a Páscoa, termina a Páscoa, a ressurreição, 50 dias para frente, Pentecoste. Atos 1:8, o Senhor diz: ficarei em Jerusalém até que do alto desça poder, e vocês serão revestidos de poder, e vocês irão por todo o mundo pregar o Evangelho. E isso aconteceu em Atos 1:8. E quando isso acontece, algo acontece também. Algumas coisas começam a acontecer na nossa vida. E uma das coisas é, alguém que é cheio do Espírito Santo obedece os mandamentos do Senhor. Alguém que é cheio do Espírito Santo ama aprender a palavra de Deus. Alguém que é cheio do Espírito Santo sabe ouvir a voz de Deus. Nós pregamos sobre isso. A gente consegue discernir o que é de Deus e o que não é. O que Deus está falando. Sabe aquela voz interna, aquela voz que você escuta na alma, você já passou por isso, tem um sentimento, talvez assim, não devo fazer isso, você acaba fazendo, e você sabe que ali dentro tem algo te dizendo para não fazer, e você acaba fazendo, depois você fala: por que eu fui fazer isso? Eu deveria ter ouvido a minha intuição. Quem já passou por isso? Todos nós. É o testemunho interno do Espírito falando com a gente, que Ele fala. Então quem ama, quem é cheio do Espírito Santo sabe ouvir. Quem é cheio do Espírito Santo tem uma mensagem. O que é uma mensagem? Por exemplo, ontem eu estava jogando bola, não vi, eu dividi com o menino, e aquela coisa toda, e estou continuando correndo, quando eu olhei para o dedo estava um V assim, estava torto. Aí estava quebrado, mas eu não vi. Tentei puxar por um lugar, passei, aí fui no banco de reserva, passei um esparadrapo e continuei jogando bola. Segue a vida, é só um dedo. E vamos embora. Não tem problema nenhum. E acabou o primeiro tempo, deu uma esfriada, aí eu passei um esparadrapo melhor. Só que aí começou o jogo, segundo tempo, o cara me deu um tapão assim, aí doeu mais ainda. Eu falei: não, chega, né? Não preciso passar por isso, né? Já foi a fase, não é campeonato, não está valendo nada. Eu fui para o hospital, chegou no hospital, cheguei lá, aí vai, atendimento, aquela coisa, chapa, pôr o negócio no lugar, e eu com medo da Tati, porque ela ia falar: não falei para você não jogar bola, aquela coisa toda, sabe? Eu te avisei, tinha o almoço meio-dia, e eu estava atrasado, aquela coisa toda. Eu falei: vamos rápido aqui que a coisa vai cair e tal, aquela coisa toda. Tinha um médico, o doutor Pedro, estava na minha frente.
Começamos a conversar, ele falou que veio de Goiânia, fez faculdade de BH. E ele está agora fazendo especialização na Unicamp, de mãos. E aí eu comecei a conversar com ele. Olha quantas coisas eu já sei. Ele é de Goiânia, jogou bola na categoria de base do Goiás. Depois ele fez faculdade de medicina em Minas Gerais. Agora está em Campinas fazendo especialização de mão na Unicamp. Está morando aqui há pouco tempo. E eu perguntei, você tem amigos? Pô, não tenho. Eu falei assim, então, cara, podemos ser amigos. Eu tenho um grupo de estudo de terça-feira, tem alguns médicos lá. Aí vamos ser amigos, conversa vai, conversa vem. Ah, eu sou da presbiteriana, vamos orar, acabou. Eu estava orando pelo médico, meu médico, fui lá para resolver o problema. O médico tinha que resolver o meu problema e eu estava resolvendo o problema dele. Tem uma mensagem, meus irmãos. Não tem uma mensagem. Prega em tempo, fora de tempo. Acabei com o telefone dele, falei, terça-feira tem uma célula boa. Talvez o cara que fala não é bom, mas tem uma comida maravilhosa. E está tudo certo. E acabou. Passei o telefone. Ah, vamos lá no grupo que a gente tem de terça-feira. Né? Cadê o pessoal da minha célula de terça aí? Cadê o pessoal do Gramado aí? Ó? Aí, ó. Esse aí eu vou, aqui, ó. Tá a galera ali, ó. Aí a gente tá lá. Tá tudo lá, a galera do Gramado tá aí. A dona Tereza tá lá. Tem médico lá. Médico, o doutor tá lá. Eu falei, tem uma médica, tem outra médica, tem anestesista. Podemos fazer uma cirurgia espiritual. E tá lá. Tem uma mensagem. Aí ele falou, eu vou. Já respondeu o meu WhatsApp, estou com o telefone dele. Tá tudo certo. Quem é cheio do Espírito Santo sempre tem uma mensagem. E aí, quem é cheio do Espírito Santo tem compaixão. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem compaixão, ela sente a dor do próximo. E como eu falei, essa semana foi muito difícil, meus irmãos. Por que difícil? Meu filho no domingo, ele quase foi internado. Aí ficamos observando para ver se ele interna ou não interna. Segunda-feira, um monte de coisa para acontecer. Aí tem uma menina que ajuda a gente no SDA, o pai dela quase morrendo em casa, com um problema no fígado. Aí não tinha lugar para internar ele, arrumamos um hospital para internar ele em Bragança Paulista. Terça-feira, estamos levando ele para Bragança Paulista para ser internado. Está lá em Bragança. Aí na quinta-feira de manhã, minha mãe me liga, ó, eu fui para o Ouro Verde. Deslocaram o meu ombro para pôr no lugar, quase quebraram o meu ombro. Ela foi para Valinhos, chegou em Valinhos e falou assim, ó, você tem que voltar para Campinas e você vai internar no Marugate. Ela chegou 12h15 no Marugate. Não está no Marugate, estou acompanhando. Liguei para a Tereza, falei, Tereza, você não pode dar uma ajuda lá, ver como minha mãe está? Falei, minha amiga está lá, ela vai olhar. Daqui a pouco a Tereza, Hildo, sua mãe não está lá. Eu falei, mas como que não está? Começou uma conversa, foi ou não foi, Tereza? Era 2 horas da manhã, eu estava falando com a Tereza no telefone. Eu falei assim, cadê minha mãe? Minha mãe não está. Meus irmãos, que loucura. Aí sai, aí quando é 6 horas não encontro minha mãe, 8 horas não encontro minha mãe, aí liga para um, liga para outro, não acha minha mãe, liga, não acha. Sai do aniversário, vou para casa, deixo minha esposa, vou para o Marugate. Parei o carro na avenida ali, ó. Parei o carro, subi atrás da minha mãe, vou atrás da minha mãe, ando atrás da minha mãe. Aí eu cheguei para a minha moço, minha mãe veio aqui meio-dia. Cadê ela? Eu falei assim, peguei o documento. Ela falou, a sua mãe? Ah, ela está lá dentro. Isso era meia-noite. Entrei, achei minha mãe tomando soro. Estava tomando um Dramin para tirar dor, ia fazer cirurgia, fez tomografia, foi um monte de coisa. Aí beleza, saí de lá. Olhei para aquele monte de gente, aí olhei, tinha gente que tinha feito chapa meio-dia, ainda não tinha sido atendido, era meia-noite. 12 horas, meus irmãos. Esperando na fila, eu tive compaixão. Fui numa loja de conveniência, comprei um monte de coisa para minha mãe, voltei, ela não tinha almoçado, tinha acabado a bateria do celular. Quando eu volto, eu tinha encontrado um menino da igreja, aí ele ligou, pastor, conversamos um pouco. Quando eu volto, assim, olha a notícia que a mulher me dá, presta atenção à batalha. Chego lá, você está procurando aquele seu amigo, ele está lá fora. A sua mãe é aquela que deslocou o ombro, eu falei, ela morreu. Eu falei, como assim? Foi 20 minutos que eu saí daqui, ela estava bem. Como que ela morreu? O coração veio na boca assim. Eu falei, louco, olha que notícia assim maravilhosa. 20 mil morreu. Eu falei, como? Ela estava bem agora. Começou a dar uma palpitação assim, ó. Eu falei, eu preciso entrar. Meus irmãos, cada passo que eu dava em direção a ela, eu falava assim, meu Deus do céu, não é possível que eu vi minha mãe. Quando eu entro assim, eu olho, ela estava lá tomando soro. Ufa, sentei com ela, dei Gatorade, conversei com ela, lá. Aí eu falei, mãe, então se a senhora sair, você me liga, porque eu não posso fazer mais nada. A senhora vai ficar tomando soro aqui, ela não podia comer, porque talvez ia fazer cirurgia, aquela coisa toda. Saí,
Quando eu olhei assim, ó, tinha um monte de gente lá esperando na fila de espera, umas 4 mulheres começaram a dar risada. Ei, moça, hein? Que notícia ruim que a mulher te deu, né? E começaram a rir. A mulher que morreu às 8 da noite. Isso era 2 horas da manhã. Eu falei, tá. Gente, o povo brasileiro, por isso que é o meu país. O povo faz risada até das coisas ruins. Aí o cara do som gritou assim, fulano de tal, ele não apareceu, a mulher gritou, ele já morreu, agora eu posso ser eu atendida. O povo fazendo piada, 2 horas da manhã. Aí eu comecei a rir, mas o que eu quero dizer, compaixão. E na hora o meu espírito falou, eu vou começar a ir lá de vez em quando, comprar uns lanches, a gente faz aqui um café, não faz? Talvez eu vou pegar chá, vou pegar café, pegar pão de queijo e levar lá. E orar para aquele pessoal lá. Pelo menos a gente vai conseguir fazer alguma coisa. A gente se compadece por alguém. Alguém cheio do Espírito Santo se compadece. Então imagina, olha que batalha essa semana, meus irmãos. Semana tranquila. Fora os atendimentos, fora gente que não se matar, loucura. Tranquila essa semana. Mas eu quero dizer, tem compaixão. Mas como que a gente pode ser feliz num mundo desse? Parece que o mundo que a gente está vivendo, como que a gente pode ser feliz? O que é felicidade? Felicidade é um estado emocional, subjetivo, caracterizado por sentimentos de bem-estar e satisfação. E a gente acha que a felicidade, a gente vai viver uma vida toda só de alegria. Não dá para você viver uma vida só de alegria. Olha lá, olha o tanto de coisa que eu estou te mostrando da minha semana. Eu não estou contando, eu estou contando por cima. Fora os desafios, fora as decisões, fora os atendimentos, fora os estudos, fora você mobilizar uma cidade para poder fazer isso. E segunda-feira, meus irmãos, você não tem ideia. Quero dar um testemunho aqui como a oração funciona. Quem estava aqui na live de oração, 50 dias a gente orando, nós oramos 50 dias, todo dia você me viu orando pela Prefeitura de Campinas. Quem estava lembra disso aí? Estou na academia 11h30. Não ia, tinha recebido um convite que ia ter lá o aniversário da cidade. A secretária do prefeito me liga, pastor, onde você está? Eu falei, estou na academia. O prefeito quer que você venha aqui fazer uma oração. Eu falei, moça, eu não estou com roupa. Eu estou com uma calça com a barra curta, uma camiseta preta e uma jaqueta. Eu falei, vou fazer o que aí? Ela falou, ele está te esperando. Meus irmãos, tomei banho em 5 minutos. Saí suando da academia, secando aqui assim, liguei o ar-condicionado bombando no carro. Chego na prefeitura, aquele monte de gente terno, gravata, blazer, e eu quase um mulambento. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Já aprendi uma lição, todo pastor tem que ter um blazer no carro e uma camisa no porta-mala, porque já é igual o Batman, vai, põe a roupa e vai. O Homem-Aranha tem que ser super-herói, tem que estar pronto. Aí eu olhava para ver se eu encontrava um amigo que estava um blazer comigo, não tinha ninguém. Eu falei, não tem ninguém que cabe um blazer ali, eu fiquei olhando. Aí estava eu e o padre. O padre estava com a batina dele e eu estava mais ou menos. Eu pus a jaqueta, fechei aqui, ficava suando e ficava assim. Meus irmãos, aí daqui a pouco, ao que chega a vez de falar, antes do prefeito falar, ele fala, por favor, eu gostaria que o pastor e o padre fizessem oração. Aí quando termina a oração, nós oramos. Depois de orar, ele sai, vem abraçar a gente e fala, eu não tenho palavras para agradecer porque vocês estão aqui. Não poderia ser outras pessoas aqui, porque o padre tem um trabalho lindo no São Marcos, atende várias crianças, dá um trabalho maravilhoso. E vocês são as 2 pessoas que eu respeito nessa cidade. Porque eu vejo idoneidade. Não tem dinheiro que pague. Eu comecei a chorar e ficar alegre. Sabe, meus irmãos, a gente às vezes não sabe dar valor nas pequenas coisas, nos pequenos atos. E às vezes a gente quer buscar a felicidade onde não dá felicidade. E aonde a gente busca a felicidade? Nos prazeres momentâneos. A gente acha que a felicidade vem numa viagem, nem termina uma, já compra outra. A gente acha que a felicidade está na conquista. Então eu vou conquistar um diploma e a felicidade vai estar lá. Você termina a faculdade, termina o curso e o vazio continua lá. A felicidade vai estar se eu adquirir um bem. Aí você vai lá, sacrifica, compra o bem. O vazio continua lá. Então você acha que a felicidade está em adquirir coisas e conquistar coisas, mas a felicidade não está neste lugar. Tudo é maravilhoso. Viajar é bom, comer é maravilhoso, conquistar as coisas é bom, ter coisas maravilhosas é bom. Ontem eu estava com as minhas camisetas de jovem, tudo compridinha, tudo maravilhosa, eu renovei minha coleção. Quando eu vou pregar para jovem, eu uso elas. Se eu chegar aqui e pôr essa roupa aqui, vocês vão ficar olhando para mim e falar assim, não dá, pastor. Quem que vai te respeitar com essa roupa? Mas a molecada gosta. Então, ou seja, é legal você ter as coisas, mas isso não
preenche o vazio da alma. A felicidade, ela está em outro lugar. Ela está em outro lugar. E aí eu olho para a carta de Filipe, foi o texto que nós lemos agora. Essa carta é chamada a carta da alegria. E por 16 vezes, Paulo fala, alegrai-vos. Ele fala de felicidade. Mas quando eu contar para você o contexto do apóstolo Paulo, que ele está escrevendo essa carta, uma carta da alegria, ele está feliz, mas ele está preso. Ele está escrevendo essa carta na prisão, sendo preso injustamente, e ele começa a carta, se você olhar o versículo 1, Paulo e Timóteo, servo do Senhor Jesus Cristo, todos os santos em Cristo, que estão com os bispos diáconos de Filipe, graça-vos da parte de Deus, o vosso Pai, o Senhor Jesus Cristo. E ele está preso. Aí no versículo 13, ele diz assim, versículo 12, irmãos, quero que sabeis que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. De tal ponto de ficar claro para toda guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animado pelas minhas prisões, a maior parte dos meus irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo da palavra de Deus. O apóstolo Paulo na cadeia evangelizou toda a guarda pretoriana romana. Quer dizer, ele estava preso fisicamente, mas o coração dele estava aberto. Ele estava feliz porque ele estava preso injustamente, mas para proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele, como que esse homem está preso e está feliz? Como esse homem está preso e está alegre? E quando você olha lá, Paulo e Silas à meia-noite, o que eles estavam fazendo? Cantando os louvores. Quer dizer, como que alguém consegue cantar no meio da dor? Como alguém consegue achar graça numa fila do Mário Gatti, depois de estar 12 horas na fila? Isso é a graça de Deus. Como você consegue sorrir e se alegrar no meio do caos? Porque a nossa felicidade não está baseada em coisas. Tem coisas que Deus tira da gente e a gente não sabe viver. Imagina você ter que cantar sem ter aquilo que você achou que você deveria ter. Então, a felicidade tem que estar somente em Cristo, somente na sua família, nas pessoas ao qual você ama. E o prazer da vida é dar risada. Se você perguntar para quem anda comigo o dia inteiro e anda comigo, gente, os caras oraram para que eu tivesse maturidade. Eu estou colocando a mão na minha cabeça porque, gente, eu dou risada o dia inteiro. Eu lembro um dia eu estava na academia, a mulher quase morrendo de treinar, aí eu estava com um juiz que é amigo meu, a gente batendo papo assim, aí ele olhou para a mulher e falou assim, está treinando? Ela falou, estou, né? Aí ele falou, não está resolvendo nada. A mulher quase está com uma manilha na cabeça dele. A gente dá risada. A gente brinca. Por que a gente brinca? Porque a gente precisa ser leve. As coisas já são difíceis. Tudo é difícil, isso não vai mudar, nunca vai ficar mais leve. Pelo contrário, eu lembro quando eu trabalhava com vendas, você fazia 10 visitas e você tirava 7 contratos. Hoje você faz 1000 visitas para fazer 7 contratos. Não mudou. Quer dizer, as coisas vão ficando mais difíceis, mas eu vou aprendendo a curtir a vida. Eu vou aprendendo a celebrar a vida. Eu lembro um dia, eu fui almoçar, eu já contei essa história. Era sexta-feira, eu tinha que ir embora de São Paulo, estava no Itaim Bibi. Eu falei, não, eu vou parar ali no meu cliente, eu vou filar uma boia. Pensei no meu coração. Estou falando aqui em português, claro. Pô, o pessoal lá, cliente bom. Fiquei lá, fomos almoçar, fomos no japonês. Meus irmãos, e vai, como japonês para lá e japonês para cá. Estou falando de 2014, mais ou menos. Como japonês para cá, japonês para lá. Pega a sobremesa, pega aquilo outro, pega aquilo outro. Aí o diretor olha para mim e fala assim, ei, Uden, quem que é o seu melhor cliente? Eu falei, é vocês. Eu falei, então eu acho que a conta é sua hoje. Meus irmãos dentro de mim, eu comecei a rir, eu falei assim, era só para ir para casa, eu não tinha que parar aqui, eu não tinha que fazer, meti a maquininha, só vi o negócio, ó, comecei a rir, a empresa não ia me reembolsar, eu tive que pagar mais de milão lá, minha mulher me ligou na hora, onde você está? Eu falei, nem te conto, depois eu te conto. Fiz as contas, falei, para recuperar esse dinheiro, eu vou ter que comprar o meu almoço agora durante 30 dias, é coxinha e coca, para poder recuperar. É ter risada. Eu vou chorar. Não dá. Então a gente tem que aprender a ser feliz com as coisas, rir da vida, rir dos problemas, rir das situações. Por quê? Porque isso vai fazer a gente enfrentar os desafios que estão diante de nós mais leve.
Então o apóstolo Paulo ensina para nós algumas coisas e a gente vai aprender algumas coisas. Ele está na prisão, ele está fazendo isso, e ele aprende essa forma. Então, para ser feliz como o apóstolo Paulo, ele dá algumas instruções. A primeira instrução está no versículo 2 e 4 do capítulo 2. Completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando as mesmas coisas. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim, cada um considere o outro superior a si mesmo. O que ele fala ali? Duas palavras: humildade e colocar o outro acima de você. Quem é cheio do Espírito Santo e é feliz, ele sempre dá espaço para o outro. Ele coloca o outro acima dele mesmo. Quer dizer, ele faz o amor que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, um amor que tudo crê, um amor que tudo sofre, um amor que tudo suporta. Um amor de entrega. Então eu entrego o meu tempo, eu entrego os meus dons, eu entrego o meu talento para servir o próximo. E como a Camis acabou de dizer, ela foi achando que ela ia entregar. Quem que recebeu? Ela. Ela achou que ela ia ficar feliz, mas quem recebeu foi ela. Quanto mais a gente dá, quanto mais a gente serve, mais a gente encontra satisfação. Eu lembro um dia a gente fazia ação social lá no Fernanda, tinha um menino chamado Kaique. Esse menino, meus irmãos, ele era um terrorista. Ele agredia todo mundo na fila do futebol de sabão. Agredia, batia com força. Menino bravo, menino, eu não vou falar a palavra endemoniado assim, né? Mas avivado. Aí o menino, aí eu chamei ele. Falei assim: vem cá, menino. Falei: vem cá, a partir de agora, eu tenho uma missão para você. Ele: sim, senhor. Falei: qual que é a missão? Falei: você não vai deixar ninguém furar a fila. E se você fizer isso, no final do evento, eu vou te dar um presente. Tá bom, senhor. Me pensa no menino talibã. Ninguém furava a fila. Volta para a fila. Ele vai lá, menino bravo. Tá. Acabou, cadê meu presente? Eu falei: não tinha um presente. Peguei os negócios que tinha lá, enchi de pipoca, as coisas, dei para ele. Passou 2 anos. A gente fez de novo lá. Vem ele com o violão. Já está mais comprido, né? Porque esse menino de 12 para 14, eles mudam. Parece que dá um chá de bambu, dá assim, dá uma esticada. Aí, beleza. Vem o menino: tio, você se lembra de mim? Eu falei: não. Eu sou o Kaique, o talibã. Agora eu sou adorador. Passou um tempo, estou na Nazareno Central. O Kaique é líder de louvor, advogado, formado. Estava lá na favela. Foi amado. Não tem prazer maior. Quando a gente vê as pessoas ao qual a gente cuida, cada dia mais melhor, cada dia crescendo, cada dia se desenvolvendo, não tem prazer maior. Então a primeira coisa que a gente aprende para a gente ser feliz: saia do centro e coloque as pessoas no centro. Sirva as pessoas com amor. E você vai encontrar prazer. Por isso que a Bíblia diz: o melhor dado que receber. E a gente erra de uma forma muito grosseira isso. Dá dinheiro. Não. Isso é mentira. O que é caro é tempo. O que é caro é se negar a si mesmo e servir o próximo. É sentir a dor do próximo. Então você acaba encontrando felicidade em servir o próximo. A segunda coisa que a gente aprende, e aí é difícil, olha o que diz o texto: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que deve se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, fazendo forma de servo e semelhante aos homens. Aqui a palavra está sentimento. Tem o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Mas a tradução está errada. Não é o sentimento, porque a gente nunca vai conseguir sentir o que Cristo sente, porque Ele é o próprio Deus. A tradução correta é: tenha as mesmas atitudes de Cristo. Como que eu quero ser? A Bíblia nos ensina: tem as mesmas atitudes de Cristo. Como que o Cristo fazia com alguém que errava? Ele encontrou uma mulher samaritana num poço. Ela ia num horário diferente para não encontrar as pessoas, porque ela era julgada.
Jesus rompeu a barreira do costume e sentou com ela. Jesus bateu papo com ela. Jesus trouxe ela à realidade. Jesus curou aquela mulher. Jesus salvou aquela mulher. E Jesus disse para ela: agora, minha filha, você é minha filha. E ela voltou para Samaria. Chamou todo mundo e salvou uma cidade. Jesus nunca apontou defeito dos outros. Jesus nunca ficou criticando os outros. Jesus nunca ficou querendo saber das coisas dos outros. Jesus sempre apontou o destino das pessoas. Jesus conseguia enxergar no coração das pessoas: ah, essa pessoa é ruim. Não, ela não é ruim. Ela tem algo dentro dela que é bom. Ela é um diamante bruto que precisa ser lapidado. Não existe nada que Deus não possa mudar. Não existe nada que Deus não possa transformar. Não existe nada que Deus não possa fazer. Então é a forma que a gente enxerga o outro. É a forma como eu vejo, a forma como eu olho e como eu gosto e amo as pessoas e quero ver dentro dela aquilo que é especial. Porque eu e você acha que a gente era fácil, meus irmãos? Nós somos fruto de oração de alguém. Quantos joelhos sua pai e sua mãe não orou por você? Quantas pessoas, tio e tia, não orou por você? Imagina olhando para dentro de você: meu Deus, não vai dar certo. Minha mãe falou para mim quando eu tinha 14 anos: você quer estudar, estuda, faz o que você quiser, você é uma vergonha. Aí eu falei, ali eu acordei, eu falei, não sou vergonha não. E vamos para cima. Hoje eu acho que ela tem orgulho, eu acho, né? Ela nunca falou nada, a bichinha brava. Vai saber, né? Vai saber, né? Mas vamos lá. Agora, duas coisas aqui que acontecem no texto que a gente precisa aprender e tirar lição para nós. Uma está no versículo 7. Pelo contrário, esvaziou a si mesmo. Aqui tem um problema, porque você acha que você pode esvaziar. Só que isso não é derivado de homem, é derivado de Deus. Qual é a maior humilhação de Cristo? Morrer na cruz? Não, se tornar homem. A maior humilhação de Cristo é se tornar homem. E quem esvaziou da sua glória? O próprio Deus. Então a gente não pode esvaziar aquilo que já é vazio. Então você já é vazio por natureza. Você que não reconheceu isso. Talvez o orgulho não te mostrou que você já é vazio. Então esvaziar não é prerrogativa nossa, é prerrogativa de Deus. Se humilhar não é prerrogativa nossa, é prerrogativa de Deus. Porque você já é humilhado. Porque na hora da dor você tem que se humilhar. Você não reconhece que você é humilhado, mas você já é humilhado. Deus se humilhou porque Ele se esvaziou da sua glória. Ele se tornou homem. Ele que morreu na cruz sendo o próprio Deus. Eu e você já somos humilhados por natureza. Então, ou seja, eu não reconheço que eu sou humilhado. Porque eu não posso mudar os destinos. Eu não posso atrasar a hora, eu não posso acelerar o tempo, eu não posso trazer um morto à vida, eu não posso curar um enfermo, eu não posso trazer vida para quem não tem vida. Eu posso ensinar a pregar, eu posso ensinar a ler a Bíblia, eu posso ensinar isso, mas eu não posso dar um coração novo. Eu posso fazer tudo o que eu puder, tiver ao meu alcance para te ajudar, mas eu não posso te transformar. Sabe quem pode transformar? Espírito Santo. Então, ou seja, a gente já é humilhado por natureza, a gente já é vazio por natureza, só que a gente não acha que não é, então a gente quer uma autonomia, então a gente vai andando, eu não preciso de Deus, não, é o meu corpo e minhas regras, a minha própria sorte, eu faço o que eu quero, aí vai indo, aí Deus fala assim, vai indo, uma hora eu te pego, aí Ele põe um espinho, aí Ele põe um negocinho, aí você, Senhor, estou precisando. Aí começa a se quebrantar. Não espere a dor chegar para você se quebrantar. Viva quebrantado. Viva prostrado. Viva amando. Viva com alegria. Aí você não precisa cair, porque quem é caído não cai. Eu já me ajoelho, eu falo, Deus, o que o Senhor quer fazer comigo? O que o Senhor quer falar comigo? Eu lembro que eu fui num retiro espiritual, e eu cheguei lá todo, e eu tinha um vaso. O vaso a planta estava grande, o vaso tudo rachado, as raízes saindo do vaso. Aí Deus falou comigo assim, o que você está vendo? Eu falei, uma planta grandona, bonita e um vaso rachado. Ele falou assim, legal, e o que está acontecendo com esse vaso? A planta cresceu e o vaso ficou pequeno. Legal, o que precisa fazer? Quebrar tudo e fazer de novo. É o que eu vou fazer com você aqui, eu vou te quebrar todinho. Eu comecei a chorar, porque Deus começou a mostrar para mim meu coração. Quando Deus mostra o nosso coração, tem muita coisa aqui dentro que não está ok. Talvez a gente tenha traumas de infância.
Talvez a gente tenha coisas mal resolvidas dentro do nosso coração. Tem situações na nossa vida que marcou a nossa história e nunca mais foi a mesma. Então o Espírito Santo vai nos libertando. Então a gente precisa de Deus. Ele se humilhou, ele se esvaziou. Então quer dizer, ele morreu naquela cruz para nos salvar. Então isso é prerrogativa de Deus. Então a gente tem que ter o quê? A humildade e a mesma atitude. E confiar em Deus sabendo que tudo é dele, tudo depende dele. E tudo é para ele, para a glória dele. E a gente parte para o último ponto. Há uma recompensa para quem se humilha. Há uma recompensa para quem se prostra. Olha o versículo 9. Para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, todos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, o Pai da glória. Para quê? Para que o nome de Jesus seja glorificado. Através da nossa felicidade, através da nossa alegria, através do nosso contentamento, através da nossa forma de viver. Quem que é glorificado? O Pai da glória. Eu tenho prazer em agradar o meu Pai. Eu tenho prazer em ver Deus feliz. Eu tenho prazer em ver Deus contente. Eu tenho prazer em ver Deus glorificado. Eu tenho prazer quando eu olhar para trás e falar assim, olha que interessante. Ontem eu olhei e estava falando assim, gente, a gente fez um trabalho incrível essa semana. Tinha 74 igrejas, a média de público era 1.000 pessoas todo dia. Todo mundo vai olhar, nossa, tinha bastante gente. Depende. Se eu falar que você em Campinas, que jovens de 13 a 35 anos de idade, são 400.000 pessoas. E se eu colocar em porcentagem, isso dá 0,2,5% de porcentagem, dá 1/3 de 1%. De jovens que a gente está atingindo. Quer dizer, a gente não conseguiu atingir nem 3% de jovens na cidade. Campinas ainda continua tendo o maior centro de prostíbulo de céu aberto do Brasil, da América Latina. Campinas é uma cidade conhecida pelo maior índice de divórcio do Brasil. Campinas é conhecida pela promiscuidade, pela corrupção. A Unicamp é uma Babilônia, onde nenhum polícia entra, droga é normal, e a gente acha que está tudo bem, porque eu estou bem. É minha cidade, Deus me deu a chave da cidade, nós precisamos governar a nossa cidade. Nós precisamos orar pela nossa cidade, nós precisamos amar a nossa cidade. Imagina a gente morar numa cidade que todo o Brasil fala, que cidade modelo. Que cidade referencial. Então é uma briga minha e sua por orar por isso. Mas a gente está tão preso em nós mesmos que a gente esquece de olhar para aquilo que Deus tem para fazer. Então, ainda que eu não veja, não significa que eu vou sair correndo para a rua. Eu posso orar por isso. Eu posso chorar por isso. Eu posso desejar isso. Isso me faz feliz, porque eu tenho expectativa com a minha cidade. Eu tenho alegria com a minha cidade. Você vê que tudo que eu estou falando aqui não tem nada a ver com a gente. Não significa que você vai passar problema. Vai. Deixa eu dizer algo para você. Você vai ter luta. Você vai errar. Você vai acertar. Você vai ter os desafios do segundo semestre. O tarifaço está aí. Está aí, meus irmãos. Mas quem que faz a gente prosperar? É o Trump ou é o nosso Deus? Quem que faz a gente avançar? É o governo ou é o nosso Deus? Quem que abre a porta? É o governo ou é o nosso Deus? Então a gente depende de Deus. Os filhos de Deus não podem ter medo do mundo. Os filhos de Deus amam o mundo e querem servir o mundo. E aí ele termina dizendo para nós a conclusão, versículo 12. Assim, meus amados, como sempre, obedeceis não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Realizai-vos a salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem queixa e nem discórdia, para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros, íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual, resplandecendo, o luminares do mundo. Resplandecendo o quê? O luminares do mundo. O quer dizer, vamos resplandecer como uma luz de alegria, de felicidade, de contentamento, porque nós somos felizes. Está aqui o Gustavo, eu vou orar por ele no final. Até agora estava passando luta, chorando. Eu falei, meu filho, persevera, persevera. Perdeu a mãe esse ano, perdeu a avó esse ano, passando luta. Ele trabalha com jogador de futebol, trabalha com preparação na parte física. Eu falei, persevera. Pastor, não estou entendendo nada. Persevera. Hoje ele está aqui com o celularzinho para mim, assim, apontando para mim. Foi contratado, vai trabalhar no São Paulo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Começa a trabalhar amanhã. Vamos orar por ele.
Ó, tricolor, tá vendo que coisa maravilhosa? Coisa maravilhosa. Agora eu tô agora amado. O São Paulo, ó, olha, coisa maravilhosa. Chegou o tempo, está feliz. Agora existe um novo desafio. Quer dizer, o que eu quero dizer, todos nós passamos por dificuldades, mas a gente não pode desistir no meio da dificuldade. A gente precisa confiar que o nosso Redentor vive e ser feliz. Ser feliz, meus irmãos, é um estado de espírito que só o Senhor dá. O contentamento só Deus dá. A alegria só Deus dá. Aí a gente conclui aqui com o versículo 6. Estou certo disso. Aquele que começou a boa obra vos irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou a boa obra? Não, vocês estão acordados? Quem começou a boa obra? Deus. Quem vai concluir a obra? Deus. Qual é a minha participação e sua? Contemplar e se alegrar. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. Meus irmãos, você quer ver eu ficar louco? Se eu tenho uma palavra, eu vou para cima. Se eu tenho uma palavra, as coisas começam a acontecer. Eu tenho uma palavra, vamos para cima. Vamos avançar. Vamos ser felizes. E ser feliz, como a Bíblia diz, não é tendo necessidade, não é, eu não tenho tudo que eu preciso. Você não precisa ter tudo para ser feliz. Você precisa ter Jesus para ser feliz. Você pode passar por dificuldades, pode passar por lutas, mas a felicidade não está nas coisas. A felicidade está em Deus. A felicidade está em Deus. Se a gente tem tudo, a gente canta. Se a gente não tem nada, a gente canta. Se a gente está passando por batalha, a gente canta. E a gente se alegra. E eu quero dizer para você se colocar de pé, faz um somzinho para nós aí. Eu lembro da minha família, de uns momentos muito difíceis, mas de um momento de muita coisa boa. Mas eu quero dizer para você que os melhores momentos do meu casamento não foi quando a gente tinha tudo, mas era quando a gente era cúmplice um do outro e se alegrava um com o outro só por nós mesmos. Hoje a gente junta a família, eu, minha esposa e meus filhos, a gente se basta. A gente fecha a porta do quarto ali. A gente esses dias estava brincando de guerra de almofada. E dando almofadada para cá e almofadada para cá. E corre atrás do Theo, o Theo corre e esconde. Aí vem a mãe querendo defender o Theo, a Lara vai em cima para querer defender. E a gente ali passa 1 hora brincando. É um privilégio isso para mim. O dia é difícil. Mas quando eu tenho esse tempo com meus filhos, eu saio dando risada e cantando. E não vejo a hora de voltar para casa para estar com eles. Por quê? Porque são esses momentos que faz a gente olhar para trás e falar, valeu a pena. Então o que é felicidade? A felicidade é estar em Cristo e ter uma família abençoada. Uma família que ama ao Senhor. Uma família cúmplice um do outro. Uma família que glorifica a Deus. Sabe, meus irmãos, alguém que anda na dinâmica do Espírito é feliz. Não porque tem tudo que o mundo pode dar, mas porque tem tudo que Deus pode dar. E quem preenche esse vazio da sua alma, só existe uma pessoa, é Jesus. Essa manhã Deus está me dizendo que não está mais na hora de você viver reclamando, prostrado, reclamando daquilo que você não tem. Está na hora de você ser feliz. Se você vai na fila de um hospital, você descobre que você tem muito. Se você vai no Boldrini, você descobre que você tem muito. Se você vai ali, como a Cama acabou de dizer, as crianças nunca comeram pizza. Você descobre que você tem motivo de se alegrar e de agradecer. O que você pode fazer por alguém? Para quem que você está orando?